Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de Sextas Assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês uma história nacional, tá? Uma história nacional muito interessante de um presídio em Curitiba. Teria sido o primeiro presídio construído em Curitiba que foi desativado em 2006 pelas péssimas condições que funcionavam. E o interessante é que até Dom Pedro esteve aí na inauguração desse presídio, que acabou virando outra coisa e outra coisa até se tornar aí um lugar muito bem assombrado. Então fica aqui comigo, já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Hoje é dia de se divertir, lembrando que essas coisas são histórias que são contadas, que entra pra gente como lenda, mas que nós preferimos, obviamente, acreditar para que a história fique muito mais interessante e a gente possa se divertir aí um pouquinho, pelo menos na sexta-feira. Então também se inscreve nesse canal se você gosta de outros vídeos. Aqui nós temos vídeos segundas, quartas e sextas, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Não preciso nem dizer, né, e não queria dizer, porque muita gente pode de repente sair desse vídeo, porém já aviso que não vou fazer grandes, aí não vou colocar foto, não vou assustar ninguém, porque uma das assombrações desse lugar vai ser um palhaço, e eu sei que muita gente tem medo de palhaço. Sei por experiência própria, porque aqui a gente tinha um quadrinho de palhaço que foi retirado. Esse vídeo, obviamente, ele vai ter a sua parte histórica e também a sua parte sobrenatural. Posso dizer para vocês que a parte histórica é bem rica e a parte sobrenatural talvez seja até um pouco inevitável. Afinal de contas, foi uma penitenciária criada em 1880. E o que estava acontecendo em 1880 na região de Curitiba? Na região de Curitiba, quem cuidava de toda a parte médica, incluindo também pessoas com transtornos mentais de todos os tipos, era a Santa Casa, que não dispunha de tantos recursos e também de tanta boa vontade. A verdade é que muitas pessoas tinham seus filhos, e assim como em outros lugares do mundo, né, onde são conhecidos ali porões e lugares onde essas pessoas às vezes viviam uma vida inteira sem nunca serem conhecidos, não era diferente no Brasil. A única diferença é que só quem tinha condição de fazer isso eram os ricos. E o que as pessoas mais pobres muitas vezes eram obrigadas a fazer é deixar essas pessoas basicamente seguir o seu rumo sozinhas, em abandono. Isso aconteceu muito nessa região de Curitiba e fez com que a Santa Casa entrasse basicamente num colapso, porque não tinha espaço para poder colocar todas essas pessoas, e eram graus diferentes, né, de problemas, e alguns eles eram violentos. Então o que eles faziam era pegar essas pessoas que eram mais violentas ou que tinham ali, alguns eram, né, tinha a parte sexual um pouco mais aflorada, elas também levavam, né, eu digo elas porque normalmente quem tomava conta da Santa Casa eram as freiras e alguns médicos eram padres. E nessa época eles pegavam, então levavam para uma semi-penitenciária que existia no lugar. Era uma penitenciária provisória, o que incomodava demais os presos e também a guarda, né, que tinha que tomar conta daquelas pessoas que não eram presos e sim pacientes. Obviamente não tinha muita diferença, porque o que eles faziam ali era servir um prato de comida e banho e esse tipo de coisa. Muitas vezes alguém tinha que fazer e obviamente eles não iam pedir para que um agente fizesse isso. Vendo, né, aquela situação tão complexa, os presos começaram a se revoltar, porque ninguém queria ficar perto de pessoas como eles, ninguém queria ficar perto de uma pessoa que tivesse alguma deficiência intelectual ou problemas até mais sérios, e tinham até pessoas que tinham deficiências apenas físicas. E essas pessoas, elas não eram nem aceitas pela sociedade, nem aceitas pelo sistema carcerário, nem aceitas por quem cuidava do sistema carcerário. Era uma realidade muito triste. Então, em 1880, quando eles inauguram então a penitenciária de Iarru, que era primeiro ali chamada de penitenciária de Curitiba, e que seria também a primeira penitenciária de verdade que teria, né, em Curitiba,
aquilo vira um orgulho. Dom Pedro, né, Dom Pedro II chegou com várias pessoas influentes no dia da inauguração, muitas pessoas ricas estavam lá, até porque essa penitenciária foi construída com muito dinheiro de doação. Então, doação ali, teve um dinheiro ali que foi dado pelo governo, mas a maior parte do dinheiro dada para a construção foi dada por pessoas extremamente ricas que queriam ver aquela penitenciária que tinha um modelo extremamente moderno. Então, aquela modernidade toda, mesmo em uma penitenciária, chamou a atenção das pessoas. Teve muita festa, foi um dia assim muito solene e tudo foi feito depois e encerrado com uma missa, porque era assim que eles inauguravam coisas aí antigamente, pelo menos ao que conta aí as fontes que eu peguei. Acontece que eles conseguem um pequeno problema, porque assim como, né, a população carcerária lá não era tão grande, né, e acabava sendo menor do que a quantidade de pessoas que precisavam de um hospital. Na verdade, de um asilo para loucos, era assim que eles se referiam, e eu preciso me referir dessa forma por causa da época, tá? Então eles disseram o seguinte, teve uma conversa, né, entre ali as pessoas, principalmente os responsáveis pela Santa Casa, que cobraram isso deles. Disseram, olha, vocês ficaram aí anos construindo uma penitenciária enquanto a gente está lutando aqui para poder tomar conta desses alienados. Então é feito o seguinte acordo. Eles disseram o seguinte, que não iam no momento usar a penitenciária, iam ceder a penitenciária, né, para a Santa Casa utilizar, mandar para lá as pessoas que chegavam e que tinham problemas. E no fundo a penitenciária ela precisaria, antes, né, de chegarem então essa população de pessoas ali que precisavam de cuidados, ela demorou muito para ser reformada, porque existia a necessidade de uma reforma. Ela foi feita para ser um presídio e não um hospital. Então, eles iniciam essa reforma que demora muito tempo para ficar pronta. E muito tempo que eu tô falando, gente, é mais de 20 anos. Essa penitenciária ela vai ser inaugurada em 25 de março de 1903 como o Hospital para Alienados Nossa Senhora da Luz e vai funcionar por 4 anos como sendo, então, né, um hospital ali para pessoas com problemas intelectuais. A questão toda é que vai ser pouco tempo, porque em 1907 eles vão fazer o seguinte acordo: nós vamos construir para vocês um hospital, porque agora a gente precisa dessa penitenciária, nós vamos ceder um terreno, vamos construir, né? Vamos construir aqui com o nosso dinheiro, vocês não vão precisar colocar nada, e vocês levam então os doentes para esse lugar, porque nós vamos utilizar esse local como penitenciária. Dito e feito, eles conseguem fazer esse acordo. Então, o local escolhido para criar esse hospital, para levar essas pessoas, por incrível que pareça, foi a antiga penitenciária. Eles cederam, então, né, aquela pequena, eles nem consideravam penitenciária, era uma casa carcerária temporária, então eles cedem esse lugar e começam as reformas, que duram por volta ali de alguns anos. 1908 ela é inaugurada também com o mesmo nome, Hospital Nossa Senhora da Luz para Alienados, e é feito toda uma reforma, porque aí é totalmente o contrário. Gente, mas é assim um trabalho muito bem feito, né? Pega uma penitenciária, termina, depois vai lá, tem que adaptar toda essa penitenciária para um hospital, aí troca, pega a penitenciária e vai adaptar toda para virar um hospital e readaptar a que estava sendo usada como hospital para a penitenciária de novo. Olha o gasto do dinheiro. E foi gastos ali que foram colocados um pouco pelo governo e um pouco também, novamente, por pessoas ali que tinham muito dinheiro. Então, foi construído, acabou dando certo, então eles tiveram ali o seu hospital para pessoas alienadas, né? E ao mesmo tempo, a penitenciária Arru, que no início era chamada ali de penitenciária de Curitiba, começa então o seu funcionamento. Vai ser em 1908 que os primeiros detentos vão começar a chegar, e esses detentos, eles no início não conseguiam aceitar que eles estavam dentro de uma penitenciária daquele tamanho, totalmente mesmo privados de liberdade, não conseguiam entender muito bem o sistema carcerário do lugar. Muitas pessoas diziam que eles no início, eles utilizavam como se fosse um código onde o preso, na verdade, não podia ficar falando, então ele tinha um limite, ele não podia ficar conversando o tempo todo, ele tinha que se manter calado,
entre outras coisas ali que eles pediam, e também eram colocados para fazer serviços extremamente forçados. Só que acontece que muitas coisas começaram a ser descobertas. Os presos, eles foram descobrindo ali pela construção, conforme trabalhavam na construção, passagens secretas. Então, desde a época dos primeiros presos, eles diziam que aquelas passagens secretas eram estranhas, e certa vez um homem acabou entrando numa daquelas passagens secretas e encontrou ali alguns objetos que teriam sido ali objetos ritualísticos. Teria mostrado para alguns presos e a história acabou se espalhando. Foi também mais ou menos nessa época que eles começaram a trancar essas passagens e colocaram no imaginário das pessoas como só uma história de presidiários. E isso é muito interessante da gente guardar aí essa informação. Por volta de 1914 e 15, muitas pessoas começaram a procurar, assim, era quase como se fosse uma busca pelo tesouro perdido. Não se tem muita coisa para pensar numa penitenciária, então eles começavam ali a buscar onde ficavam essas passagens, e outras passagens foram encontradas, como também foram encontrados muitos túneis. Já os túneis a gente já consegue presumir, até por outras histórias, né, onde funcionavam manicômios, que a gente sabe que normalmente eram passagens para levar corpos, né, quando as pessoas faleciam, levava-se aí por esses túneis. Isso é uma explicação razoável. Porém, os outros que eles iam encontrando eram mesmo como se fosse ali cavernas, e isso era muito esquisito, mas era só história de preso. Os anos vão se passando, as décadas vão se passando, a penitenciária era uma penitenciária muito grande, assim, muito grande. Vocês estão vendo algumas fotos aí, e o fim dessa penitenciária de depois de mais de 100 anos, né, porque ela vai ser encerrada, as atividades ali, ela vai ser desativada em 2006, e ela vai ser desativada por péssimas condições, tá? Então, assim, o lugar, gente, olha, eu vi algumas imagens assim, e o lugar em si era puro bolor, destruição, aglomeração de pessoas numa mesma cela, 9, 10 presos numa cela minúscula. Então, assim, um caos total. Só que vão acontecer coisas aí ao longo, né, de 100 anos, que é, sinceramente, bem estranho, mas bem estranho mesmo, porque são pessoas que no fundo existiram. Por volta da década de 70, surge um homem na região que começa a atacar mulheres. E ele atacava mulheres e utilizava uma serra elétrica. E esse homem, para ficar ainda mais bizarro, ele usava uma roupa de palhaço. Então era uma roupa de palhaço, uma serra elétrica, e ele atacava as mulheres do lugar. Isso tudo demorou um bom tempo para ele ser preso, e quando ele é preso, ele é levado então para a penitenciária Ahu. Dentro dessa penitenciária, obviamente, pelo que ele fazia, ele atacava, né, de forma íntima essas mulheres. Então, quando ele chega na penitenciária, a gente sabe que há muitos e muitos anos, muitas décadas, a própria cadeia tem ali as suas regras, né? Então, ele acaba ali sendo morto no lugar. Os presos não deixam ele ficar vivo muito tempo, até porque ele ficou em atividade há algum tempo. Então, os presos tinham notícia de que tinha esse cara que estava ali fazendo coisas horríveis com as moças. Então, quando ele entra na penitenciária, os presos dão cabo da vida dele sem dó e nem piedade. A questão toda é que parece que o cara não foi embora, porque semanas depois do que aconteceu, né, o que eles fizeram com o preso, esse preso começou a aparecer em alguns lugares. E muitos tinham culpa, achavam que aquilo estava acontecendo, porque o que aconteceu, o que eles acabaram fazendo também tinha sido um pouco violento, então eles ficaram, né, pensando se não poderia ser culpa, até que outras pessoas que nem sabiam do que tinha acontecido começaram a relatar também que viam um palhaço segurando alguma coisa. Eles não sabiam identificar o que era. Era um palhaço que segurava alguma coisa. E esse palhaço, ele acabava assustando as pessoas, aparecia dentro das celas. Quando as pessoas viravam, ele não estava mais. Os agentes carcerários começaram, ele sempre aparecia em um determinado pedaço ali do complexo, que foi justamente onde ele acabou perdendo a vida dele. Era um parto para os agentes penitenciários fazerem a ronda daquele lugar, porque eles não queriam fazer essa ronda, até porque já não era a primeira vez que essas histórias apareciam. Décadas e décadas, né, funcionários e mais funcionários, presos entravam, presos saíam, muitas vezes saíam sem vida.
E eles também relatavam que toda sexta-feira à noite, vários e vários fantasmas de outros presos apareciam e rondavam a penitenciária. O dia da sexta-feira era um dia que os funcionários da penitenciária basicamente estavam em alerta total, mas total. Muitos eram retirados das suas folgas na sexta-feira, então sexta-feira era um dia que ninguém suportava trabalhar, porque muitas vezes era caótico. Por quê? Lembra que os presos diziam que viam os espíritos e tudo mais, os espíritos ficavam assustando e transitando, pela penitenciária, e isso confundia os agentes penitenciários. E existiam muitas rebeliões, tá? Rebeliões lá começaram aí por volta de 1930 e foram várias e várias, de pequenas a maiores, até a última rebelião, que foi no ano 2000. Rebelião que foi bem difícil de ser dissuadida ali, parece que durou em torno de 5 dias, mas lá era um lugar que tinha um histórico de ter rebeliões. E para evitar esse tipo de coisa, eles diziam que tinha esses espíritos que andavam. Quem era cético dizia: não tem espírito nenhum. Eles arrumaram um jeito de sair da cela e ficam transitando pelo lugar. Até que um belo dia, um dos funcionários, que era totalmente cético, viu um preso circulando numa região perto do seguro. Lá também tinha o seguro. E o seguro eram pessoas ali que tinham cometido crimes, crimes sexuais e etc. E também precisavam, ou tinham arrumado confusões sérias, dentro da cadeia, precisavam ficar no seguro, que não era assim tão desagradável. Apesar de ser extremamente pequeno, tá? Tinha 1,80 m por 1,70 m de altura, lá também, e sem janela, sem luz elétrica, sem absolutamente nada, mas pelo menos lá ele ficava sozinho. Muitas vezes eles começavam a aglomerar as pessoas já nessa década aí de 70 para 80, a aglomeração de pessoas era muito grande dentro das celas, o que também fazia com que o lugar fosse muito perigoso para se trabalhar, porque uma cela que se abre já são muitas pessoas aí soltas. Esse agente penitenciário então vai avistar esse preso e vai falar: olha, tem um preso, vai se comunicar ali com os colegas e eles vão basicamente conseguir levar o preso para a cela. Levam então esse preso para a cela, porém durante a noite ali basicamente não tinha luz, não dava para saber que preso direito era, mas eles acabam levando. Por algum motivo não tocaram no preso, o preso foi tranquilamente, sem fazer nenhum ruído, nenhum barulho, dentro da cela dele, e os policiais acharam que estava tudo certo. Depois ele é visto novamente transitando por outros lugares. Ele vai transitar pela penitenciária inteira, vai deixar os agentes penitenciários totalmente malucos, porque ninguém sabia dizer direito onde ele estava. Uma hora ele estava num lugar, outra hora ele estava em outro lugar, às vezes, e sempre assim, extremo silêncio. Então mesmo eles tentando acender as luzes, que eram extremamente assim escassas no lugar, eles não conseguiam saber direito onde ele estava. Era quase como se ele estivesse pregando uma peça, nos agentes penitenciários. E houve um agente que disse: a hora que eu pegar ele, eu vou colocar ele na solitária. Então eles estavam muito bravos com esse preso. Todo o problema vai começar quando o dia amanhecer, porque pelo estado que eles encontraram o preso na cela dele, tá? Na cela. O preso nunca saiu da cela. Ele simplesmente tinha amarrado ali alguns lençóis em volta do pescoço e já estava sem vida há muito tempo. Então, aquele período que eles estavam perseguindo o preso, ele já não estava mais vivo. E isso fez com que algumas pessoas começassem a achar aquilo demais. Porém, como essa história também se espalhou e muitos presos foram incomodados durante a noite porque estavam procurando esse preso que transitava pela penitenciária, houve a brilhante ideia de fazer uma brincadeira do copo. O que é a brincadeira do copo? Quase um tabuleiro Ouija, tá? Só que utilizando um copo. É feito ali as letras e se utiliza um copo para poder ali falar com espíritos. Acontece que seis detentos, eles vão se juntar para fazer essa brincadeira do copo dentro da própria cela. Então, dentro da cela que era pequena, tinha 6 pessoas. Eles fazem a brincadeira do copo e ninguém sabe direito o que aconteceu. Sabe-se que teve uma brincadeira do copo porque os guardas conseguem encontrar ali o que eles tinham feito com as letras e tudo mais, e também o copo, mas os 6 estavam sem vida.
Não tinha nenhum arranhão, não tinha machucados, não tinha nada, tá? As famílias foram chamadas para levarem e acharam até que eles poderiam ter sido envenenados, porque não tinha nenhum sinal de agressão, absolutamente nada, e eles foram levados assim. Foi a brincadeira do copo. Alguma coisa aconteceu durante a brincadeira do copo. Pode ter sido diversas coisas, até mesmo envenenamento. Quem é que sabe, mas que é estranho, é estranho. Depois, tá, da morte, então, desses 6, que ninguém soube explicar direito o que aconteceu, também tinha um outro homem, que era um descendente, né, de japoneses, que tinha se casado com uma mulher loira, ela era uma mulher muito bonita. Acontece que essa mulher, ela traía ele. E em certo momento, ele vai descobrir que ela passou para ele ali, né, uma doença muito séria, uma doença que não tinha cura, e ele sabia que era por causa das traições dela. E era uma doença que na época existia também muito preconceito, né, mas muito preconceito mesmo, então ele simplesmente ficou totalmente maluco. Ele acabou jogando ácido no rosto dela e toda sexta-feira à noite ele pegava a moto dele com ácido, portando ácido, e saía jogando ácido no rosto de todas as mulheres loiras da região. Gente, ele fez um estrago danado, tá? Só que ele estava contaminado. Quando ele é preso, vamos combinar que para uma pessoa soro positivo, que foi o que ele acabou, né? Foi o que ela acabou passando para ele, não era um ambiente adequado. O lugar era úmido, o lugar era frio, não tinha luz, não tinha cama, não tinha nada. O banho era gelado, apenas pessoas que tinham problemas pulmonares, atestado pelo médico da própria penitenciária, tomava banho quente. Os demais, todos tomavam banhos frios. Não tinha nem mesmo um colchão, muitas vezes, para eles dormirem, que dirá um cobertor, tá? Então, eles se viravam como dava. E esse homem, que já estava doente, não fazia nenhum tipo de tratamento, acabou padecendo muito rápido. Acontece que eles também começaram a ouvir motos. Então, foi quando eles começaram a se perguntar se motos começaram a perguntar para os carcereiros se motos estavam começando a rondar a penitenciária, se era um novo sistema de segurança. Só que os carcereiros já tinham ouvido e já tinham ali ido olhar para ver se de repente não era até algum sistema de fuga, né, uma moto e tudo mais, e ninguém conseguiu encontrar nada. Então os presos começaram a ligar as coisas, porque o japonês contava, né, eles chamavam ele de japonês, e o japonês contava o que ele fazia, contava que a mulher dele contaminou ele com vírus mortal, porque, né, eram anos 80, 90, então realmente uma pessoa que se contaminava era basicamente fatal. Então, ele acabou contando a história e as pessoas ligaram a história. Então, sexta-feira acabou virando o pior dia na penitenciária. Tinha a visita, né, a visita daquelas almas, e também tinha a questão do palhaço, mas esse não tinha muito dia para aparecer não, ele saía aparecendo, e dizia também, né, dizia-se também que atacava mais pessoas que tinham cometido o mesmo crime que ele, né, contra mulheres. Então, quando chegava alguém na penitenciária que tinha cometido um crime contra mulheres, ele basicamente enlouquecia a noite inteira a pessoa, ele ficava basicamente brincando com a cabeça daquelas pessoas, e eles não sabiam se era gente, se era espírito, e depois eles se tocavam que era um espírito, e as pessoas explicavam que ele, na verdade, tomava conta justamente de pessoas que cometiam esse crime. Depois começa também a questão da moto, e as pessoas viviam assombradas com aquelas coisas todas, incluindo os carcereiros, porque em 2006, quando essa história lá é contada, muitos carcereiros contam a história, e muitos carcereiros também, mesmo céticos, acabam dizendo que era um lugar que dava arrepios. Muito sinceramente, não dá para saber se essas histórias são reais ou não, mas que elas assustam, elas assustam. E também tinha o vento, né? O vento que lá parece que soprava de uma forma extremamente diferente. Se misturavam com gritos, com choros, então o lugar era muito pesado. Depois entrou num total colapso ali nos anos 90, a população carcerária do local
foi assim uma coisa que chamou a atenção do Brasil inteiro. Então muitas matérias foram feitas nessa penitenciária. Não existe uma palavra, não era uma situação de precariedade, era uma situação onde pessoas esperavam até 2 dias para conseguir dormir, 2 horas fazendo revezamento. Chegou a ter 12 presos em uma cela e assim não tinha direito a basicamente nada. O lugar assim em si, ele era todo destruído, ele não teve reformas desde a sua inauguração. Então o bolor preto, que a gente sabe que é um bolor assim que traz muitos problemas de saúde, começou a tomar conta da penitenciária e ela acabou sendo ali, né, depois de muitas matérias de televisão, muitas vezes chamadas pelos próprios ali agentes, né, penitenciários, eles acabaram decidindo transferir esses presos para outras penitenciárias, pararam de aceitar presos e foram aos poucos desativando, então foram transferindo ali para outras penitenciárias mais de 900 presos, sendo que a capacidade, tá, dessa penitenciária era apenas para 300 presos, mas também existia um lugar que eles acabaram ali tirando, né, desse número total de celas, que era um lugar onde ficavam funcionários que moravam dentro dessa penitenciária. Teve uma grande rebelião também, como eu comentei com vocês, no ano 2000, que foi uma rebelião que durou 5 dias, ficou ali tendo cobertura da televisão. Algumas pessoas acabaram padecendo, acabaram ficando com os presos ali como reféns, e foi justamente pelas condições péssimas do lugar. Depois daquilo, eles nunca mais fizeram nada de ruim, porque eles começaram a implementar algumas coisas, assim como, né, dar um colchão pelo menos para cada um, cobertores, sistema de banho melhor pelo menos para algumas pessoas, alguns pavilhões, e também, né, dar estudo. Então essas pessoas começaram a estudar, tinham também oficinas de trabalho, então elas começaram a se ocupar, porque até então não tinha nada. A única coisa que tinha era um lugar para comer assim minúsculo, que as pessoas comiam pelo chão, comiam por tudo quanto era lugar, e depois tinha ali um tempinho de banho de sol e já tinha que voltar para aquela loucura de novo. Então era um lugar bem complicado mesmo. No último dia antes de ser totalmente desativada, eles tinham várias ideias. Eles queriam demolir o prédio em 2006, eles queriam fazer um memorial, porque o lugar também tinha servido de prisão para alguns militares que era contra o regime. Então eles queriam que a democracia voltasse e eles acabaram virando presos políticos. Só em uma leva, 6 foram levados para serem presos e em menos de 3 meses só tinha um. Então quando chegou a ser libertado esse um, ele acabou sobrevivendo por bastante tempo e ele é vivo até os dias de hoje. Então existe também essa parte da história onde muitos militares ficaram presos nesse lugar. Todo mundo sabia que lá era um lugar horrível e que também existia um médico, que era o médico do lugar, que também fazia alguns experimentos com esses militares. Era um lugar bem difícil, principalmente para os militares. E esses militares lutaram na época que desativou, porque eles diziam que aquilo também fazia parte, né, dessa época, da época desse regime. Então eles queriam deixar pelo menos um pedaço do prédio como recordação ali, colocar como se fosse um museu para que as pessoas pudessem entender. Eles perderam muitos amigos ali dentro, então eles queriam ali que ficasse um pouco daquela história e não simplesmente tudo fosse demolido. Sem contar que não deixava de ser um prédio histórico, né? Um prédio muito antigo, precisa de reformas, mas as reformas também não vieram. Por quê? Mesmo com esses pedidos, o lugar estava muito destruído, mas muito destruído. Então eles decidiram fazer uma pequena reforma em apenas 176 metros quadrados ali. Então eles decidiram fazer no lugar aí, fazer uma reforma, mas uma reforma também para uma coisa que eles estavam precisando, que era um centro judicial. Então hoje nesse lugar funciona um centro judicial. Parabéns, né, para quem tem coragem de trabalhar nesse lugar, porque se alguém aí, né, trabalha ou conhece alguém que trabalha nesse lugar, conta aí se vocês já viram alguma coisa, que a gente fica curioso aqui desse lado, hein, gente? Eu principalmente fico. Foi colocado fórum criminal, fórum especial, foram colocadas várias coisas ali, funciona tudo, tá? Penal, civil, todos os braços do judiciário parece que funcionam no mesmo lugar, então eu acredito que muita gente trabalhe nesse lugar. Então eu digo a vocês, se vocês sabem, conhecem, já viram, já visitaram, porque hoje também tem visitação. Eu não sei se continua tendo,
Eu peguei um vídeo de alguns anos atrás, eu acho que mais ou menos uns 3 anos atrás, foi o último vídeo que eu consegui encontrar falando do lugar. E mostra, na verdade, visitação mesmo. E mostra o último dia também, né? O último dia antes deles encerrarem de vez. E todo mundo diz que nada mais grotesco foi fazer a limpeza daquele presídio, né? Tirar tudo que era um dos presos que estava lá. Eles encontraram muitas coisas, assim, coisas absurdas para tentar ter uma condição melhor, como, por exemplo, tentar fazer um chuveiro com garrafa, PET, entre outras coisas que, né, aqui, para quem é de São Paulo, a gente já tem mais ou menos uma ideia, porque teve o Carandiru. Mas a questão é o seguinte, eles também disseram que, por incrível que pareça, histórias muito antigas começaram a se comprovar, principalmente a dos túneis. Eles conseguiram encontrar tanto os túneis quanto as cavernas que foram escondidas ali há muitos anos, mas muitos anos, lá por 1910, 12, tá? Que o pessoal começou a encontrar, eles começaram a esconder, mas foi encontrado, então foi provado que não era mentira dos presos, eles tinham encontrado mesmo. E existiam rumores de que, na verdade, no ano de 1905, ajudando na adaptação e também na criação de alguns lugares ali especiais para penitenciária, e também, né, antes tinha servido como um asilo para loucos, teria sido um grupo ali, uma ordem ali, né, secreta, ou teria sido uma seita, chame lá como vocês quiserem, que usaria o lugar, né, no início para fazer ali algumas atividades que não eram, né, muito cristãs, vamos chamar dessa forma. E esses lugares eram feitos ali nas profundezas da penitenciária, justamente onde eles encontraram esses porões e essas coisas, porque algumas pessoas diziam que isso pode ter continuado até depois da penitenciária ter ficado aberta, porque alguns presos também ouviam ali como se fossem pessoas andando na parte de baixo, ouviam ali alguns cantos, algumas coisas, alguns barulhos bem estranhos, até que um dia simplesmente parou, durou pouco tempo e parou. Então alguns acreditavam que tinham mãos ali de pessoas ligadas a alguma arte, né, alguma arte ali que não era considerada cristã, que era a religião que basicamente todo mundo seguia nessa época, e ninguém sabe de fato ali se mais pessoas participaram, se teve alguma seita que participou, se teve alguma sociedade secreta que participou. Ninguém pode afirmar isso, ninguém encontrou pentagrama, ninguém encontrou nada, nenhum vestígio, nenhum resquício e absolutamente nada. Mas depois, quando começaram as assombrações, eles também atribuíam que aqueles demônios que passavam por debaixo da terra que traziam aqueles espíritos para atormentar a vida deles. Mas isso foi no primeiro, vamos chamar assim, na primeira e segunda década, tá, de funcionamento da penitenciária. Lembrando, ela foi criada em 1880 e ela foi encerrada em 2006. É muito tempo, são 126 anos, tá? Quase 130 anos de história que vai sendo passada e contada também, né? De pessoa para pessoa, um preso vai contando para o outro e, claro, cada um aumenta um pouquinho e é justamente isso que dá a graça, mas alguns fatos são muito, mas muito conhecidos, então já é aquilo que todo mundo já estava meio que até acostumado. A boa notícia é essa, né? Não funciona mais como penitenciária, mas funciona uma câmara judiciária. Então, se você conhece essa história, mais histórias, tá, sobre aqui algum lugar do Brasil, ou que vocês queiram ver contadas aqui no canal, coloquem aqui nos comentários. Eu gosto bastante, me sugeriram esse caso semana passada e eu decidi pesquisar e trazer, achei muito interessante. Então coloquem, tá, aqui nos comentários que eu posso pesquisar, trazer para vocês aqui. Se você mora aí próximo, né, ao Arru, conta aqui pra mim se vocês conhecem alguma lenda que de repente não foi contada aqui, se vocês conhecem mais sobre a história desse tal bandido aí, né, que acabava queimando as pessoas de moto, ou até mesmo sobre a história do palhaço. Muitos pais e avós gostam de contar essas histórias. Eu iria gostar bastante de saber como tudo isso aí se desenrolou e automaticamente acaba enriquecendo muito o vídeo, porque as pessoas olham os comentários e ficam doidas aí com os comentários, acham super bacana, tá bom? Esse lugar eu acho que eu não iria, muito sinceramente, porque só de ver as imagens o lugar é sufocante. Isso porque eu vi vários
vazio, tá? Eu fico imaginando aquilo funcionando, gente, é sufocante. E dizem que tem um cheiro horrível, horrível mesmo, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder, estiver próximo ou já visitou, coloca aqui que eu vou gostar bastante aqui de ler o comentário de vocês. Se ficou até o final, deixa o seu like. Também vou deixar algumas sugestões de vídeo aqui na tela final para vocês assistirem, caso queiram. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!